Então, pessoal, a gente já concluiu que se você tem seno de t e você quer derivar, a derivada de seno de t vai ser cosseno de t, né? Se a gente quiser saber a integral de cosseno de t, é só fazer o caminho inverso, né? Porque a integral é o inverso da derivada. Então, qual seria a integral de seno de t? A gente vai observar o efeito, né? Então, seno de t é isso aqui. O cosseno, ele já começa daqui e vem para cá. Ou seja, a gente tem uma afastada para a esquerda de π sobre 2 rad, né? Então, o que é que eu posso dizer? Que a derivada de seno de t é igual a seno, só que somado π sobre 2. Certo? Então, por que isso? Imagine aqui, ó. Qual seria o seno de zero aqui, né? Quando t é igual a zero, isso aqui já teria que ser igual a seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 já é essa altura. Então, quando tem um zero, já dá 1. Então, ou seja, eu tenho uma igualdade, né? No caso, o cosseno de t é a mesma coisa de seno de t mais π sobre 2. Então, esse ato de você somar o π sobre 2 na variável do ângulo aqui, você vai estar integrando ou derivando. Se você quer derivar, é somar. Agora, a integral de seno de t, você vai, ao invés de somar, você vai tirar. Então, vai ficar t menos π sobre 2. Mais o que? A constante, que é aquela área que já tem aqui, né? Lembra dessa questão. Porque a definição da integral já inclui a variação de área. Então, sempre tem uma área inicial e uma área final. Essa aqui vai ser minha área final e a constante é uma área inicial ali. Então, no caso, se eu quiser integrar seno, eu tenho que colocar adiante, né? Então, seria mais ou menos isso aqui. A integral, né? Ou seja, menos π sobre 2 menos π sobre 2 rad. Entenderam? Então, o que eu posso concluir aqui? Quem seria essa onda aqui, né? Se eu prolongar ela, o que eu vou ter? Eu vou ter uma altura de menos 1 aqui de baixo, né? Ora, mas o cosseno ele já começa com 1, com mais 1. Então, na verdade, o que eu tenho aqui? Um cosseno invertido. Ou seja, eu tenho seno aqui e eu tenho um cosseno invertido aqui, ó. Então, no caso, a integral de seno de t é menos cosseno de t. E beleza, agora se eu continuar com isso aqui, qual é a derivada de cosseno? É a mesma ideia, né? Se eu deslocar uma onda 2 vezes π sobre 2, eu inverto ela. Observe, aqui eu tenho um semiciclo, né? Se eu desloco ele só 90 graus, eu tenho isso aqui, ó, certo? Agora, se eu desloco ele ainda mais, né? Ou seja, 180 graus, eu acabo tendo uma inversão aqui da onda. Então, no caso, se eu derivo de novo, eu vou ter um inverso, né?
menos seno de t. E se eu derivar de novo, eu vou ter cosseno de t. Ou seja, se eu derivar, eu vou adicionar esse deslocamento, né, no tempo aqui, ou seja, um deslocamento de fase de π sobre 2. Então aqui eu só adiciono, né, mais π sobre 2 na fase, certo? E aqui eu tenho menos π sobre 2 na fase. Ou seja, se eu colocar sentido anti-horário, eu estou integrando. Se eu colocar para cá, estarei derivando. Então, no final das contas, fica simples assim. Só que, se você colocar na forma de soma de ângulos, né, ou seja, deslocamento de fase, alguns professores podem não aceitar isso aqui. Eles vão querer nessa forma, né? Então, é interessante você memorizar esse círculo, né? Seno mais 90 graus, cosseno, mais 90 graus, menos seno, mais 90 graus, menos cosseno, mais 90 graus, volta ao ponto inicial. 180 graus equivale a inverter o sinal da função. Então, cosseno menos cosseno. E daí a gente conclui uma coisa, que derivadas dessas funções, né, seno e cosseno, são infinitas, porque é cíclico, né? Você pode derivar e integrar quantas vezes quiser. Porque no final, resumindo, é um deslocamento de fase, né? Então, fica bem simples você fazer essa integral. Vamos fazer alguns exercícios aqui, né? A integral de seno de t dt. Só que eu vou integrar de 0 a π sobre 2. Ou seja, agora é uma integral definida. O que a gente já descobriu? Que se eu quero integrar isso aqui, basta eu fazer um deslocamento aqui de fase. Então, um deslocamento de fase de π sobre 2 para cá, eu vou ter uma derivada. Então, se eu botar para cá, eu vou ter uma integral. Então, se eu botar um deslocamento de menos π sobre 2, eu tenho menos cosseno. Então, fica menos cosseno de t, só que é de 0 a π sobre 2. Essa barra aqui, ela significa o quê? Que eu vou substituir, eu vou fazer aquela variação de áreas. Isso aqui vai me dar o ponto lá, isso aqui até onde que eu quero tirar, né? Ou seja, vai ser a área maior menos a área menor. Isso aqui vai ser igual ao quê? Menos o cosseno de π sobre 2, certo? Eu vou tirar a área menor, né? Que é o menos cosseno de 0. Beleza? Tem até uma chave aqui. E agora, como é que vai ficar isso aqui? Menos o cosseno de π sobre 2. Como é que seria isso daí, né? Eu vou só inverter, né? Como é que ficaria? O cosseno de π sobre 2, ou seja, o cosseno de 90 graus, né? Que é para cá. O cosseno ele é assim. Então aqui eu tenho 0. Aqui eu tenho 90 graus, né? Π sobre 2. E aí eu vou inverter isso aí. Ou seja, seria 0 nesse ponto, né? Então aqui eu tenho 0 menos... O cosseno de 0 é 1, né? Então aqui eu tenho menos 1. Menos com menos dá mais. Então, na real, aqui eu tenho mais 1. Então isso aqui vai dar 1. Uma unidade de área, né? Então essa integral, ela dá isso aí. Se não tivesse esses limites de integração, eu só colocaria essa função aqui, mais uma constante aí qualquer, que é da área, né? Então é isso, galera. Basicamente, é só entender o mecanismo
por trás, né, de integrar e derivar. Então torna-se bem simples, na verdade, você fazer. Só o que complica um pouco é você fazer quando é uma integral definida, né, que você tem que fazer a subtração ali de áreas. Aí já complica um pouquinho, que você já tem que entender. Facilita também se você jogar na calculadora, né? Faz lá, menos cosseno de π sobre 2, deixa em radianos e já faz direto. O que nos cursos de engenharia pode, né? Você usar uma calculadora científica. Ou você pensa um pouco aqui, né? Como é que ficaria a curva, e aí você acha lá o ângulo e mede, né? Então, basicamente, é isso, né? Na próxima a gente já vai tratar de outras coisas, né? Na próxima função, a gente vai estudar a derivada e a integral dela.